Todo grande jogador possui uma história, mas poucos viveram uma trajetória tão contraditória quanto a de Romário. Antes de conquistar o mundo, antes de levantar a Copa de 1994 e antes de se tornar um dos maiores atacantes da história do futebol, Romário era apenas um garoto talentoso que sonhava em vencer vestindo a camisa do Vasco da Gama. Foi em São Januário que tudo começou. Foi ali que o baixinho deu seus primeiros passos como profissional, encantando a torcida com sua velocidade, inteligência e uma capacidade absurda de fazer gols. Em pouco tempo, ele deixou de ser apenas uma promessa para se transformar no principal nome do futebol brasileiro. O sucesso chamou a atenção da Europa. Em 1988, Romário deixou o Vasco para defender o PSV Eindhoven, da Holanda. Poucos anos depois, brilhou também no Barcelona, formando um ataque histórico e conquistando o prêmio de melhor jogador do mundo após liderar a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994. Naquele momento, Romário era o maior nome do futebol brasileiro, e foi justamente aí que surgiu a grande expectativa. Depois de tantos anos na Europa, todos queriam saber para qual clube o baixinho voltaria. Muitos imaginavam que o destino natural seria o Vasco, afinal, foi o clube que o revelou para o futebol. Mas o futebol costuma surpreender. Em janeiro de 1995, Romário assinou contrato com o Flamengo. A notícia caiu como uma bomba no Rio de Janeiro. O menino revelado na colina histórica agora defenderia justamente o maior rival. A decisão gerou debates, críticas e muita repercussão na imprensa esportiva. Enquanto a torcida do Flamengo comemorava a chegada do melhor jogador do mundo, muitos vascaínos sentiam que um sonho havia sido interrompido. Ninguém imaginava que aquela decisão seria apenas o começo de uma das histórias mais polêmicas da rivalidade entre Vasco e Flamengo. No início de 1995, Romário era muito mais do que um grande jogador. Ele era o melhor jogador do planeta. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira e ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, o baixinho decidiu que era hora de voltar ao futebol brasileiro. A notícia rapidamente movimentou o país inteiro. Em janeiro de 1995, Romário foi anunciado como reforço do Flamengo. A contratação virou manchete em todo o Brasil. O melhor jogador do mundo vestiria a camisa rubro-negra. Para a torcida do Flamengo, era a realização de um sonho. Quando Romário chegou ao Flamengo em 1995, a expectativa era enorme. Não era uma contratação qualquer. O clube acabava de anunciar o melhor jogador do mundo, campeão da Copa de 1994 e considerado por muitos o maior atacante em atividade. A apresentação reuniu milhares de torcedores. A imprensa acompanhava cada passo do baixinho, e o Rio de Janeiro parou para assistir ao início dessa nova fase. Dentro de campo, Romário fez o que sempre soube fazer. Marcou gols, muitos gols. Sua qualidade era indiscutível. Bastava uma oportunidade para decidir partidas e levantar a torcida rubro-negra das arquibancadas. Durante sua passagem pelo Flamengo, conquistou o Campeonato Carioca de 1996 e viveu grandes atuações. Também formou ataques memoráveis e protagonizou clássicos que entraram para a história do futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, Romário nunca foi um jogador comum. Seu jeito irreverente, sua personalidade forte e os frequentes conflitos com dirigentes e treinadores fizeram com que sua relação com o clube passasse por altos e baixos. Mesmo sendo ídolo da torcida, as polêmicas começaram a aparecer. Com o passar dos anos, o desgaste aumentou. A permanência de Romário no Flamengo já não parecia fazer tanto sentido como no início. E enquanto isso acontecia, existia um clube que acompanhava tudo em silêncio. O Vasco. O clube que revelou o baixinho nunca deixou de sonhar com sua volta. Para muitos vascaínos, aquela história ainda não havia terminado. Eles acreditavam que, cedo ou tarde, Romário voltaria para vestir novamente a camisa cruz-maltina. E quando quase ninguém esperava,
Esse reencontro finalmente aconteceu. No fim de 1999, o futebol carioca foi surpreendido por uma notícia que parecia impossível poucos anos antes. Romário estava de volta ao Vasco. Depois de uma passagem marcante pelo Flamengo, marcada por muitos gols, títulos e também por momentos de desgaste com a diretoria, o baixinho decidiu retornar ao clube que o revelou para o futebol. Para a torcida vascaína, aquele não era apenas mais um reforço. Era o reencontro de um filho com a sua casa. O garoto que havia saído do Vasco para conquistar a Europa e o mundo estava voltando mais experiente, campeão do mundo e reconhecido como um dos maiores atacantes da história do futebol. A apresentação de Romário movimentou a imprensa esportiva e devolveu ao torcedor cruzmaltino a esperança de viver uma nova era de conquistas. Mas, do outro lado da rivalidade, o sentimento era completamente diferente. Muitos flamenguistas não entenderam a decisão do atacante. Como um jogador que havia sido idolatrado pela torcida rubro-negra poderia vestir novamente a camisa do maior rival? Foi nesse momento que a palavra traição começou a aparecer nas discussões entre torcedores. Para alguns, Romário havia virado as costas para o Flamengo. Para outros, ele apenas estava retornando ao clube onde tudo começou. Independentemente da opinião, uma coisa era certa: o retorno do baixinho incendiou novamente a maior rivalidade do Rio de Janeiro. Cada Vasco e Flamengo passou a ter um ingrediente especial. Romário não era apenas mais um atacante. Ele conhecia os dois lados da rivalidade como poucos. Sabia o peso das duas camisas, sabia a responsabilidade que carregava. E também sabia que bastava um gol em um clássico para escrever mais um capítulo inesquecível da sua carreira. O menino revelado pelo Vasco estava de volta, e agora tinha a chance de mostrar que sua história com a Cruz de Malta ainda não havia terminado. Mais de 20 anos se passaram, mas essa história continua dividindo opiniões. Para uma parte da torcida do Flamengo, Romário jamais deveria ter voltado ao Vasco. Depois de vestir a camisa rubro-negra, marcar tantos gols e conquistar títulos, vê-lo novamente com a Cruz de Malta foi uma grande decepção. Mas existe um detalhe que muitas vezes é esquecido. Romário nunca escondeu de ninguém onde sua história começou. Foi o Vasco quem o revelou para o futebol profissional. Foi com a camisa cruzmaltina que ele chamou a atenção do Brasil, ganhou espaço na seleção e abriu as portas para conquistar a Europa. Antes de ser campeão do mundo, antes de ser eleito o melhor jogador do planeta, Romário já era o grande orgulho da torcida vascaína. Talvez por isso, muitos cruzmaltinos nunca tenham visto seu retorno como uma traição ao Flamengo. Pelo contrário, para eles, Romário apenas fechou um ciclo. Voltou ao clube que acreditou nele quando ainda era um garoto e escreveu novos capítulos de uma carreira que já era histórica. O futebol é feito de escolhas. Algumas são celebradas, outras são criticadas, mas poucas conseguem atravessar décadas sendo discutidas como essa. Afinal, Romário foi ídolo do Vasco, também foi ídolo do Flamengo e teve a coragem de vestir as duas camisas em uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.